Oi pessoal, aqui é Ana Marmo falando. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, sobre as formas de contraste no Photoshop. Eu uso basicamente 5 formas de contraste nas fotos. Vou falar um pouquinho só sobre o contraste antes de mostrar as formas. O contraste nada mais é do que a diferença entre o realce e a sombra, né? Onde estão as partes mais luminosas, as mais brancas da foto, e as partes onde estão mais sombreadas, mais escuras da foto. Eu não costumo usar esse brilho e contraste que tem aqui, a primeira opção do Photoshop, porque esse brilho e contraste, ele mexe muito com a coloração da pele e a coloração do background. Então eu fico basicamente com as outras opções que são muito mais eficazes para contraste do que o brilho e contraste em si. Então tá, a primeira forma e a forma que eu mais gosto de usar o contraste são os níveis. Então os níveis, na verdade, o que eles são? Esse gráfico aqui mostra nada mais do que o mapeamento entre os pontos pretos e os brancos da foto, né? Então, com esses níveis, a gente consegue controlar as configurações de entrada e de saída desses pontos, né? Então, dando mais ou menos contraste. Aqui nos highlights, eu sempre aumento um pouco os brancos, e nos outputs, nos níveis de saída, eu diminuo sempre um pouquinho o preto, lado preto, e aumento um pouco o branco, para dar um pouquinho mais de contraste na foto, ok? Então você já consegue ver aqui um antes e o depois. Vai de gosto, né? Se você quiser aumentar ou diminuir a opacidade. Esse é o primeiro método e o método que eu mais gosto, na verdade, de se atingir o contraste sem afetar muito a textura e a tonalidade das cores no Photoshop. O segundo método o segundo método, na verdade, eu vou falar sobre as curvas. Eu trabalho com duas formas, na verdade, de contraste com as curvas. A primeira que eu vou mostrar, a gente faz um ajuste em S nas curvas. Por que a gente faz um ajuste em S nas curvas? Esses gráficos aqui, na verdade, mostra o intervalo dos tons de uma imagem. Isso daqui é a tonalidade da imagem, dos altos e os baixos, os realces e as sombras, representado por essa linha diagonal que eu estou mostrando aqui agora. E essa linha superior aqui, direita do gráfico, são os realces, e essa linha inferior aqui, de baixo do gráfico, são as sombras. Então, se você fizer um desenho em S, você vai aumentando as sombras e diminuindo um pouco os realces, criando um tom de contraste. Aí vai realmente do seu gosto, tudo no Photoshop depende do seu gosto, né? Essa é outra forma de criar contraste no Photoshop, e essa forma é também pelas curvas, só que eu uso o modo de 50% em cinza nas curvas. O que quer dizer esse 50% em cinza? Primeiro eu vou fazer o processo, depois eu já vou explicar. Então vamos lá, criando uma camada em curvas, indo em editar, preencher. No conteúdo a gente muda para 50% cinza, clica em OK. No Blending Mode, o modo de mesclagem, a gente coloca em sobrepor. E aqui a gente já consegue ver muito bem o contraste entre as sombras e os realces. Aqui eu sempre coloco 25. Se você quer fazer uma foto de arquitetura ou uma foto de moda, você pode ousar e colocar essa opacidade um pouco mais alta, mas como uma foto infantil, eu sempre deixo entre 20 e 25, para não ficar muito forçada o contraste. Por que a gente usa em 50% cinza? O Blend Mode em sobrepor, ele coloca os níveis de contraste um pouco mais dinâmicos. Isso quer dizer o quê? Que se você coloca em 50% cinza, quer dizer que aquela camada em cima da foto, ela está praticamente cinza. O modo de mesclagem em sobrepor significa que somente os níveis altos de preto e somente os níveis altos de branco vão ser usados. Todo o resto daquela tonalização cinza neutra vai ser descartada. Então, e por isso que a gente usa esse modo de mesclagem sobrepor. É isso que significa. Então,
Se você quiser usar um pouco mais, você coloca aqui o antes e o depois. Você consegue ver, já é um contraste bacana, sem alterar a pele dele, sem alterar a cor do background. Próximo modo de contraste, eu vou falar sobre os canais. Esse modo de mesclagem aqui é para quem conhece um pouquinho mais o Photoshop, mas quem é iniciante, é só seguir o passo a passo, você vai conseguir basicamente fazer. Então o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente duplica a camada, Ctrl J, Command J para quem usa o Mac. A gente duplicou a camada. Por que a gente duplica a camada? Para não estragar a camada do fundo. Sempre tem uma cópia da camada. Caso a gente quiser reverter a foto, a gente só apaga as camadas superiores e tem o plano de fundo aqui, que é a foto intacta. Você está vendo esse cadeadinho aqui? Esse cadeado no modo significa que esse plano de fundo aqui está trancado e a gente não vai conseguir alterar essa foto. Então a foto original está salva. Então vamos lá. Nos canais, Ctrl J. Agora a gente vai aqui ao lado de camadas em canais, a gente clica apenas em vermelho, Command Alt M, a gente já tem acesso às curvas do canal vermelho. O que a gente vai fazer aqui agora? O canal vermelho, ele dá mais drama na foto, alterando as cores vermelhas da foto, a gente consegue mais ou menos contraste. Os verdes são para retratos e rostos, quando a gente quer uma tonalização mais ou menos contrastada, a gente usa os canais verdes. E o azul, ele não tem muita alteração. Então, por isso que a gente usa os vermelhos. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega essa pontinha de baixo e a gente arrasta para cá, para o lado, já alterando um pouco mais o contraste ali, causando um pouco mais de drama. Se você for lá agora e clicar em camadas, e mudar o Blend Mode da camada para luminosidade, esse tom de vermelho, ele vai alterar somente a luminosidade da foto, sem alterar a cor da pele e a cor do background. Aqui está o antes e aqui está o depois. Aí vai do seu gosto pessoal. Se você quiser um pouco mais de drama, você pode ir lá clicar no vermelho de novo, Ctrl Alt M. Aí vai de você aumentar mais luminosidade antes. Depois, pode baixar a opacidade. E é isso aí. Esse modo é o dos canais. Também é muito bacana de usar. E também não causa muita diferença na cor da pele, nem na cor do background. O último método e modo de contraste que eu uso no Photoshop é da cor seletiva. Então vamos lá. Começando a cor do zero. A gente vai Ctrl J para duplicar a camada, para a gente não afetar a camada de baixo, que nem eu expliquei anteriormente. Seleciona a cor seletiva. Aqui nas cores abre já o vermelho, mas como eu vou trabalhar contraste, a gente muda para pretos as cores e vai aumentando. O preto eu sempre aumento um pouco, o amarelo diminui um pouco, mas bem pouquinho, porque tudo que a gente aumenta ou diminui aqui na cor seletiva dá já uma coloração muito diferente. Ele é muito sensível a esses controles, então tomem muito cuidado. Então vamos lá, o antes e depois da cor seletiva, você viu que já deu bastante contraste também, sem mudar na cor da pele. Então aqui a opacidade você altera conforme você quer. E esses são os 5 métodos de criar contraste no Photoshop sem mexer com a coloração da pele ou com a coloração do background. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e se inscreve no canal. Assim você sempre vai receber as notificações dos próximos vídeos e a gente se vê lá.